E não é que o Milan, tradicionalíssimo clube italiano, definitivamente se rendeu à nova onda fashion do futebol? Piacere, seja muito bem-vindo. Meu nome é Glauco Diógenes, mais conhecido como Mago. Esse aqui é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design e esporte de um jeito que ninguém soube contar pra você até hoje. E obviamente que não poderia ser diferente falar sobre esses novos uniformes que o Milan apresentou no dia 3 de abril em um jogo duplo, em que o seu time feminino e também o time masculino estrearam essa proposta fashionista e disruptiva que causou enorme furor dentro do universo do futebol. Bom, primeiro de tudo a gente precisa entender uma questão de contexto e eu quero compartilhar com vocês aqui este momento do Milan. O Milan, assim como o São Paulo aqui no Brasil, dá para comparar que foi um grande gigante da Europa e obviamente também um gigante na Itália. Mas ainda assim, os seus tempos de crise têm se estendido de uma forma bastante importante e feito com que o clube de uma certa maneira caísse no ostracismo dentro de um contexto de juventude, torcida já bastante envelhecida e pouca conexão com o público mais jovem. Qual que foi a alternativa buscada dentro do marketing do clube para conseguir mudar esse panorama? Vários. A começar não só pela comunicação, trazendo atletas que, embora mais velhos, têm essa conexão com essa juventude, caso, por exemplo, do Ibrahimovic, mas, para além disso, investindo na proposta de experiência de marca. Sim, o Milan, que sempre foi um símbolo de elegância, de status, de uma Itália bem sucedida dos anos 80, agora está dando vazão também a essa nova proposta de disrupção que traz a moda como um elemento agregador e também de exploração de marca. Olha só o que o clube foi capaz de ousar em fazer nessa parceria com a marca italiana de streetwear chamada Nemim. A Nemim é uma marca de streetwear que está ganhando muita força dentro do mercado italiano e também começando a chamar a atenção dentro do contexto europeu e resolveu fazer essa collab completamente inusitada, para dizer o mínimo, junto com a Puma. A Puma, que vocês já têm vídeos aqui meus, eu já falei várias vezes, é uma marca que sempre trabalhou essa questão da disrupção, até por ser uma underdog. A Under Armour é a grande underdog dentro do cenário esportivo, mas a Puma, que teve muitas crises e ficou relegada a um terceiro ou quarto lugar dentro da concorrência mundial monopolizada por Adidas e Nike, acabou que sempre foi criando alternativas para se fazer valer e aparecer. E agora não foi diferente, mas dessa vez com a colaboração da Nemim. Então assim, o que eu acho do uniforme do ponto de vista de execução? Obviamente que tem um contexto pós-pandêmico aí, que a gente não pode também se enganar e ser poliana, e traz essa necessidade de maximização de recursos. Então assim, como é que eu posso lançar algo que impacte, gere exposição de forma orgânica, uma mídia orgânica absurda, que eu consiga suprimir a quantidade de recursos utilizados? Pois não se enganem, a tintura da camisa aqui, você pegando o tecido branco e fazendo a tintura aqui nessa quantidade de cores, cara, estouro. É uma economia bizarra numa escala grande de projeto. Obviamente que esse é um quarto uniforme, não é um uniforme que vai ser usado com tanta regularidade, mas você fazer esse tipo de collab gera esse buzz, gera essa mídia espontânea e não se fala em outra coisa a não ser do Milan. Então um clube que não tá nem jogando a Champions acabou puxando todo o holofote para uma semana que tem a volta da rodada depois dos torneios de seleção e todo mundo só fala do Milan. Do ponto de vista de estrutura de modelagem, ou seja, o design da camisa, a própria Puma, até por uma questão de regramento, de obrigatoriedade de regramento, já não usa mais aquela camisa ultra colada como se fosse uma segunda pele, né? Até porque do ponto de vista de moda e de momento, de zeitgeist, aquilo já ficou para trás. Então o que se optou em fazer? Você trabalha com uma estrutura de modelagem que é mais fit, mais slim mesmo, tem essa coisa da tecnologia, e trabalha com um modelo fast fashion de estrutura de modelagem, uma gola em V com um acabamento reto, sem muita invenção. Caso você não tenha a estrutura aqui de tecido com uma gola mais engrossada, é praticamente um corte a laser integrado na modelagem completa. Outra coisa que é bem importante ressaltar, frisar, a camisa está usando apenas duas cores, vermelho, rosso e negro. É o preto e o vermelho, porque o suporte, o tecido em si já é o branco. Tudo bem que eles usam toda aquela questão tecnológica e blá blá blá, mas mesmo o tratamento dado aqui ao escudo, se você reparar bem, ele não é um transfer. O escudo está impresso e é monocromático, ou seja, ele é só um elemento vazado em que a tintura da camisa vermelha e preta deixa transparecer o fundo branco. Aqui um detalhe
detalhe da manga, que é uma manga, um sleeve mais clássico, e o que eles usaram aqui como elemento tradicional foi pegar as listas do Milan, quando nem se usava escudo ainda, e uma lista que foi utilizada, a espessura de listas mais finas, que foi muito utilizada nos anos 80 e 90 e que ajudou a imortalizar a imagem do Milan de uma forma icônica no cenário do futebol mundial. Na parte traseira, eu acho que é a parte mais problemática que a gente tem aqui, no sentido de você utilizar as aplicações do nome dos jogadores e a parte de numeração, além do patrocinador no barramento. Como essa brincadeira de fazer esse stoned, né, que seria essa lavagem com essa pedra, que você vê que tem essas manchas aqui no meio, você acaba tendo uma área de mancha que chama muito a atenção do olhar da torcida, enfim, de quem está narrando o jogo, e você tem uma perda de legibilidade bastante importante no contraste da tipografia com o fundo, que a gente consegue perceber muito aqui. Embora a letra tenha esse elemento de outline, essa linha externa, para você poder fazer o quê? Destacar o fundo da figura central e fazer com que o olho do observador perceba o número, o tipo de tipografia que está sendo utilizada mais compacta e slim, para uma percepção de campo, acho que é praticamente quase que impossível. Por quê? Porque as listras também atrapalham a capacidade que o olho humano tem de interpretar essa forma. Aí aqui você tem só a aplicação do escudo do Milan normal, que todo mundo faz em monocromia, e um espaço importante aqui para a aplicação do iFocus. Vocês percebem que existe uma área de mancha aqui também que está pouco explorada, que provavelmente pode dar espaço para um outro eventual patrocinador pontual. Aí aqui você tem o exemplo da aplicação em jogo real. É um tecido que tem uma condição que permite esse tipo de impressão com uma alta definição, mas por outro lado você não tem os acabamentos que você está acostumado a ver numa camisa desse porte, de um time desse porte, né? Por que eles conseguem? Qual que é a proposta que eles estão usando para fazer isso daí também? De você ter uma camisa que seja bem mais leve. Como você tem menos elementos, você não tem os patches que você geralmente tem nos torneios externos, internacionais, como os torneios da UEFA, com certeza essa camisa que está usando uma tecnologia nova, ela é a mais leve já utilizada por um jogador, tá? O nome da tecnologia é Ultra Wave, que é uma engenharia de ultra leveza, vamos falar assim, né? Então é a camisa é a camisa mais leve de todos os tempos já lançada pela Puma até então. Você não tem outros elementos plásticos e componentes que fazem alfaiataria, né? Ou dão a heráldica para a camisa do Milan. Aliás, do Milan que sempre teve essa questão militarizada muito forte no uso dos recursos gráficos. Então aqui você tem a foto do Ibra e aqui um detalhe de estilo mesmo com o Giroud e tudo mais, né? Uma outra jogadora do Milan e aí outros jogadores, né? Obviamente representatividade jogador negro e tal, e o contraste. Uma coisa interessante de ressaltar também, cada vez mais, não é só a Puma que tem feito isso, a Adidas já tem praticado isso há bastante tempo, é você ter realmente o uso dos complementos de uniforme, né, os calções e sobretudo os meiões, somente com a aplicabilidade da marca do fornecedor de material esportivo. É meio controverso, eu acho que você pode ter uma versão em que os jogadores utilizem, que você tem a sua marca, mas uma coisa que me irrita muito na Puma é essa coisa da múltipla aplicação do símbolo. Ele aplica no calção, aplica no meião e é um símbolo que ele consome uma área importante de mancha. Agora eles estão reduzindo essas aplicações nas mangas que eles faziam com maior frequência, até por observação de regramento e imposição dos campeonatos locais. Mas aqui no caso do Milan eu acho que faltou um detalhe mais específico para você conseguir trabalhar uma linha de cor que remeta mais ao clube. Porém, como é uma proposta mais fashionista de uso para além pura e simplesmente da performance, mas você poder usar essa camisa como uma camisa de lifestyle e poder sair com essa camisa e frequentar outros lugares que não só as praças esportivas, é um apelo comercial importante, principalmente no contexto italiano, que tem a moda e o design como um centro referencial cultural e que, obviamente, quando você extrapola esse dress code que está associado com um local específico, você vai ser retalhado mais até do que aqui no Brasil. A famosa Lei Maria da Moda. Essa coisa da padronização em que você não consegue identificar exatamente quais elementos estão presentes, mas obviamente você consegue perceber que são recortes e fragmentos do escudo e de elementos das linhas que eles usaram para a formatação das jaquetas e da proposta fashionista
fashionista dos elementos auxiliares, como os agasalhos de treino, que ficaram belíssimos, né? Então você tem uma opção em alto contraste, rossoneiro puro e simples, e uma versão branca com os detalhes em rossoneiro. E aqui a aplicação do escudo também monocromático no calção, com a ausência da aplicação nos meiões, que eu também sou contra a aplicação de escudos nos meiões, acho bizarro, acho bem brega mesmo. Aqui mais um exemplo, né? E aí, obviamente que é um estilo. O negro precisa se ver usando essa roupa. Então você tem a versão rossoneira e você tem a versão branca. E também tem o branco, uma pessoa branca utilizando as variáveis desses dois elementos de cor. Bom, os naming studios aí, cabe trazer mais um parênteses importante, eles são super especializados em inovações têxteis e disrupção. Então por isso também dessa collab tão importante e tão relevante para o Milan. Obviamente que para o torcedor mais antigo, mais tradicionalista, isso é uma aberração. Eu mesmo acho que fica fora do contexto, mas para um uso doméstico e para o lançamento de um produto alternativo, trazendo novas receitas, é bastante válido. E, de novo, o tempo está passando, as novas gerações estão vindo, a maneira como se relaciona com uniformes, símbolos, conceitos e times também muda, e os clubes que são eternos precisam se adaptar a essa nova realidade. Cada vez mais você, torcedor raiz, tradicionalista, vai ter que entender que esse é um movimento irreversível e aceitar dói menos. Se eu acho o uniforme bonito? Não acho. Acho até bizarro e ruim. Mas ele cumpre uma função bastante importante, que é de realmente trazer luz para uma marca que, embora muito tradicional, respeitável e vencedora no passado, precisa se adequar aos novos tempos, aos zeitgeist. Bom, espero que você tenha gostado. Esse foi o Quarta-feira. Design Sport de um jeito que ninguém sabe contar para você. Você já sabe o que fazer, se inscreve, compartilha. Vamos fazer o canal crescer. Bate o do mago, piacere.